Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno novamente. Espero que esteja tudo bem com todos, que todos estejam bem, com saúde. Assim como na casa de vocês, com a família de vocês, com todos que vocês amam. Tudo bem? Pessoal, começou agora o nosso quarto bimestre. Estamos aqui com o roteiro de estudos 8 em mãos. O valor dele é 10 pontos. Lembrando que o sistema que vai funcionar nesse quarto bimestre vai ser igual ao terceiro bimestre. Serão 2 roteiros, cada um valendo 10. Não haverá recuperação. Por isso você precisa assistir às aulas, prestar bastante atenção, estudar bastante para responder certinho o seu roteiro. E você vai ter 2 chances, não é? 2 roteiros para tirar uma boa nota. Uma nota aí com valor de 7 ou mais para você ter pelo menos a sua média. Claro que nós esperamos, professores, que vocês tenham sempre boas notas, tá bom? Então tente tirar boas notas aí, notas altas, notas legais. Leia com bastante atenção todo o seu roteiro. Não esqueça de marcar a sua turma. Não esqueça de colocar o seu nome completo. Leia com bastante atenção tudo que está escrito no seu roteiro, tá? Tempo estimado da carga horária 5 aulas, de acordo com as datas que temos para responder esse roteiro, que vocês têm para responder. Começou dia 11, o estudo, não é, desse roteiro, vocês começaram dia 11, e tem até o dia 1º de março para devolver ele todo pronto, respondido lá na escola. Aqui a sugestão do cronograma de estudos de vocês, o que é para você fazer cada dia, cada aula, quais questões, em que dia da semana, tá? Leia com bastante atenção, como vocês serão avaliados. Se precisar falar com alguém da escola, tá aqui a parte do contato. Escreva no espaço se você teve alguma dificuldade ou facilidade, algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão para melhoria, tá? E vamos lá. Primeira questão você vai ler os trechos abaixo. Read the extracts below. Você vai ler os trechos abaixo desses textos, que estão nas páginas 35 e 38, pages 35 and 38, and choose the true sentences. E vai assinalar, vai marcar as frases corretas, as frases corretas. Ou seja, pode ser que tenha uma só certa e pode ser que seja mais de uma correta. Então você vai ter que ler com bastante atenção para você responder corretamente, tá? Observe que temos aí 3 pedacinhos de textos, tá? Separados, são 3 diferentes. Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito e outro está embaixo. Embaixo de cada um desses trechos desses textos, vocês observem que temos o nome aí de pessoas, não é verdade? Ó, Dave, Asia, David e Roman. Então, olhando no livro de vocês, nessas páginas aí, página 35 e página 38, você vai ver esses textos completos, tá? E aí você vai observar que foram retirados desses textos apenas um trecho, uma pequena parte, tá? Você vai ler esses trechos desses textos para você entender o que está escrito aí. Você vai fazer a tradução desses trechos, tá? E você vai ficar com essa tradução para você entender o que está escrito aí, tá? Essa tradução você vai fazer com a ajuda de algum dicionário ou de alguma ferramenta, por exemplo, o Google Tradutor, para te auxiliar. E aí você vai, depois que você souber a tradução de cada um desses 3 trechos desses textos, você vai saber responder aqui, marcando corretamente a alternativa ou as alternativas corretas. Então você vai observar aí a letra A, B, C e D, tá? As letras little a, b, c and d. E você vai ver quais frases estão corretas para você marcar o X.
Novamente, pode ser uma opção só e pode ser mais de uma. Pode ser que seja somente uma, pode ser que sejam duas, pode ser que sejam três, pode ser que sejam as quatro. Então você vai observar com bastante atenção para poder responder corretamente, tá? Número 2. Look at the pictures below and write D for Dave, A for Asia, and DR for David Roman according to their hobbies and free time activities. Ou seja, você vai observar as gravuras, as imagens abaixo e vai escrever na letra D, se for relacionada à pessoa que tem o nome de Dave. A letra A, se for relacionada à imagem com essa pessoa que tem o nome de Asia. Ou as letras DR, se as imagens abaixo estiverem sendo relacionadas com essa pessoa que tem o nome de David Roman, de acordo com os hobbies dessas pessoas e o que elas fazem nas horas livres delas. Tá legal? Então observem aí, ó, 8 imagens. Cada imagem, observe que tem uma letrinha no cantinho superior esquerdo de cada uma das imagens. Observem lá, ó, A, B, C e assim por diante, tá? Então, nos espaços aqui abaixo da questão número 2, você vai responder o quê? Você vai colocar as letras. Então, Asia, temos aí a pessoa de nome Asia. Você vai ver quais dessas imagens, quais desses hobbies aí, dessas atividades aí que estão sendo feitas quando nós estamos com o tempo livre, tá? Se relacionam a essas pessoas conforme o texto de cada uma delas. Lembrando, os textos estão lá nas páginas, igual falou ali na questão número 1, as páginas 35 e 38. E nós já trabalhamos aí esse texto da página, já trabalhamos nos roteiros anteriores os textos que falam dessa pessoa do nome Dave e dessa pessoa do nome Asia. Então, já foi trabalhado esse texto. Então fica mais fácil para vocês responderem a questão. Observem as imagens, observem as letras e completem nos espaços abaixo aqui, ó, na frente do nome de cada uma dessas pessoas, quais são as letras que estão sendo citadas, que estão sendo ditas lá no texto dessas pessoas aí, que são os hobbies delas. Quais são os hobbies delas e quais são as coisas que elas fazem no tempo livre delas, tá? Então coloque as letras na frente de cada um desses nomes, as letras certas na frente de cada um desses nomes dessas pessoas aqui, abaixo. Número 3. Read the text, page 38, and answer the questions. Então você vai ler o texto, esse mesmo texto que está aí na imagem do seu roteiro e também está na página 38 do livro de vocês, e vai responder as perguntas. Lembrando, as respostas têm que ser em inglês. A questão 3 era só para você fazer a leitura do texto. E a número 4, agora sim, pede para você responder com suas palavras. In your opinion, ou seja, na sua opinião, which hobbies from the previous activities are the most interesting? Why? Ou seja, quais hobbies das questões anteriores, das atividades anteriores que você fez, são mais interessantes para você? Por quê? Então você vai escrever esse texto primeiro em português aí no seu caderno, dizendo a sua opinião, quais são os hobbies, as atividades dessas questões aí anteriores aí, a número 3, a 2, a 1. Quais são os hobbies e as atividades que as pessoas fazem nas horas livres delas, que são citadas aqui nesse roteiro, que você achou mais interessante? Por quê? Você vai escrever isso em português e depois você vai passar esse seu texto para
a língua inglesa, com a ajuda do dicionário, com a ajuda de alguma ferramenta como o Google Tradutor, e vai escrever nesse espaço abaixo aí da número 4. Na número 5, the three kids that you read about are from different cities, countries and nationalities. Read the sentences and write the answers below. Ou seja, você observou que você está lendo, está estudando a respeito de 3 crianças, de 3 jovens que você leu. Esses 3 jovens que você leu, esses 3 adolescentes, essas 3 crianças que você acabou de ler, você deve ter observado que eles são de diferentes cidades, de diferentes países e eles têm diferentes nacionalidades. Então você vai escrever as frases abaixo, vai ler as frases abaixo e vai completar com a palavrinha que está faltando. Então, nas letras A, B, C e D, você tem 4 frases em inglês, tá? As frases estão incompletas, está faltando apenas uma palavrinha. Essa palavrinha é bem fácil você saber qual é que está faltando. Basta você fazer a tradução de todo o restante da frase, das informações que você tem aqui, que estão sendo citadas aqui, e você vai matar a charada de qual é a palavrinha que está faltando para você completar em inglês. Quando você encontrar essa palavrinha e completar ela, você vai reescrever a frase novamente em inglês, só que dessa vez você vai completar a frase com a palavrinha que está faltando que você descobriu. É só isso que é para fazer, tá? Então leia com atenção cada alternativa, faça a tradução, fique para você a tradução, não precisa você colocar a tradução aqui na questão. Você vai reescrever a frase novamente e vai preencher no lugar do X com a palavra que está faltando para a frase ficar completa, tá? E aí é só isso que é para fazer. Na número 6, a última questão é para você elaborar um texto com informações pessoais sobre você. Vai ser um texto com a sua apresentação pessoal. Da mesma forma, dessas 3 crianças, desses 3 jovens aí, desses 3 adolescentes, em cada uma dessas páginas aí que nós estudamos, que vocês olharam e estudaram para responder as questões anteriores, você vai observar que eles estão fazendo a apresentação pessoal deles, eles estão falando sobre eles, a respeito deles, sobre quem eles são, qual é o nome deles, qual que é a idade deles, de que cidade eles são, de que país, qual é a nacionalidade deles, tá? A idade, o nome, o sobrenome, o que gostam de fazer, o que eles têm como hobby, o que eles gostam de fazer nas horas livres, como lazer, como entretenimento e assim por diante. Então você vai fazer parecido com o texto deles. Você vai elaborar a sua apresentação pessoal. Você vai fazer o seu texto falando sobre você e sobre as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você tem como hobby e as coisas que você gosta de fazer nas suas horas livres. Então você vai fazer esse texto em inglês. Aqui na questão 6, ele te dá algumas orientações de como você vai fazer esse texto. Primeiro, esse texto ele tem 3 etapas. A primeira etapa se chama pré-writing, a segunda etapa preparing e a terceira e última etapa é o writing. O que é cada uma delas? O próprio nome já diz, na número 6, pré-writing significa você vai preparar a sua pré-escrita. Então você vai colher as informações, vai anotar as informações que você precisa para você elaborar o seu texto. Então observem com atenção. Agora você irá elaborar a sua apresentação pessoal, semelhante às que foram vistas nas páginas 35 e 38. Reflita sobre as informações pessoais que você irá fornecer em inglês para essa apresentação. Retome o que foi trabalhado nas sessões
nos roteiros anteriores. No primeiro você vai fazer isso. É só já ir pensando, imaginando o que você vai fazer, o que você vai falar no seu texto. Preparing. No espaço abaixo, anote as informações que deseja escrever sobre você mesmo, conforme a lista sugerida a seguir. Olha a lista aqui, ó. Name, nickname, age, nationality. E estão vendo os pontinhos aí, as reticências? Ou seja, existem várias outras informações mais que vocês podem adicionar, acrescentar aí no texto de vocês, tá? Então, se desejar, você pode incluir outras informações, como o nome de sua cidade. I live in, por exemplo, se você mora em Palmas. I live in Palmas. Quer dizer, eu moro em Palmas. E assim por diante. Você pode colocar o nome da sua cidade, pode citar várias informações, assim como os jovens fizeram lá, tá? Por exemplo, professor, tem uma quantidade de linha, tem uma quantidade de tamanho? Não, vai ficar a seu critério, tá? Você vai citar as informações que você quiser aí, falando sobre você, tá? Não tem uma quantidade certa de linhas, de tamanho, tá? Vai ficar a seu critério. Se você quiser, você pode olhar como exemplo o texto dos jovens que nós estudamos aí nessas páginas, para você ver o que eles falaram sobre eles, o que eles disseram. E aí, se você quiser, você pode falar sobre você da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma riqueza de informações, tá? Elabore um rascunho com as informações pessoais que você irá fornecer. Volte às seções Reading, Words in Context e Language in Context, sempre que precisar para compor o seu texto. Então aí no livro de vocês vão observar que tem essas seções aí, ó, em várias partes do livro de vocês. Reading, Words in Context e Language in Context. Essas seções todas ajudam para os alunos fazerem a produção textual deles, tá? E por fim, temos a etapa Writing, que quer dizer o quê? É a parte final do seu texto, é a sua escrita, é o que você fez. Então, ó, it's time to write your presentation. Ou seja, agora é a hora de você escrever a sua apresentação. Transcribe the personal information you wrote below. Ou seja, você vai transcrever, vai passar as suas informações pessoais que você escreveu para esse espaço abaixo aqui do roteiro, esse espaço em branco. Se não tiver o espaço aí abaixo no seu roteiro, você vai usar as costas aí da folha. A última página da folha do roteiro, ela deve estar totalmente em branco. Ou seja, é o espaço que você vai usar para fazer isso aí, tá? Então, resumindo, o que pede na questão 6, a última questão aí? Faça a sua apresentação numa folha de caderno, recorte e cole aqui nesse espaço. Então, é isso que é para você fazer. Lembrando, em inglês. Pessoal, é só isso então. Fiquem com Deus, um grande abraço. See you later.